Boa noite, pessoal, tudo bem? Me disseram que eu estou separando vocês aqui do happy hour e do final do dia, né? Então é uma missão em glória. Bom, eu sou Edilson Reis, sou o CIO do Bradesco, responsável aqui pelas linhas de entrega de Tech for Business para todas as áreas do banco. E eu vou contar um pouco aqui sobre a nossa história com IA generativa no Bradesco. Antes de começar a história sobre IA generativa, eu queria trazer alguns números aqui do Bradesco em relação à presença da gente no país, presença da gente em outros territórios. Hoje o Bradesco tem presença em todos os territórios brasileiros. Aqui eu abro um pouco qual a nossa distribuição, a distribuição da nossa rede, qual é a participação no market share de pontos de atendimento por todo o Brasil. Além disso, nós temos aqui unidades no México, Miami, Nova York, Luxemburgo, Londres e China, e nas Ilhas Cayman. E aí são 8 décadas de pioneirismo, né? Então, acho que desde lá, 1962, quando o Bradesco trouxe o primeiro computador, aqui foi a primeira empresa da América Latina a adquirir um computador. A gente passa aqui por ter o primeiro cartão de crédito em 1968, né? Então muita gente não sabe, mas a gente já teve um cartão de crédito aqui no Brasil, ele se chamava o cartão Elo. Também fomos o primeiro banco da América Latina em 95 a ter um internet banking e o primeiro banco também da América Latina em 2000 a ter um mobile bank. E de lá para cá a gente vem acumulando aqui, eu acho que alguns prêmios de instituições importantes como Global Finance, como o Valor Invest e a Chorus, uma associação da Chorus com a Accenture. Bom, aqui a gente fala de, acho que tecnologias que hoje embarcam, atendem, hoje fazem parte do nosso dia a dia, como 5G, Cloud, e próprio IA, Analytics, e coisas que a gente ainda vem aqui testando, como metaverso e computação quântica, principalmente a parte de preocupação de computação quântica aqui com algoritmos que sejam quantum safe. A pandemia, eu acho que trouxe muita coisa ruim para a gente, mas uma modificação aqui no modelo de atendimento. Então, até a pandemia, nós tínhamos aí mais ou menos 50% das transações acontecendo nas agências, e hoje, cerca de 95% das transações acontecem no canal mobile ou internet, e se a gente colocar aqui ATMs e os ATMs propriamente dito, a gente chega aí a 99% das transações. Então, hoje as agências, por exemplo, que era algo que para os bancos incumbentes era o motivo de diferencial, ela é mais uma unidade de negócio e do ponto de vista transacional, ela representa muito pouco hoje. Bom, para falar de IA no Bradesco, a gente tem que falar da BIA. A BIA nasceu em 2015, a BIA é a Bradesco Inteligência Artificial. Inicialmente, em 2015, a gente usou o IBM Watson como o motor de inteligência artificial, e até hoje, acumulado, a gente já teve mais de 2,4 bilhões de interações na BIA. Aqui alguns números, né, dela, e a BIA é muito mais do que um chatbot. Hoje ela trabalha como um concierge para atender não só informacional, né, informação consultiva, tirando dúvida dos clientes e explicando sobre produtos, não só para os clientes como para o público interno também, mas também transacional. Então, hoje você faz transações pela BIA, você faz um Pix, você consulta um saldo, você pode pedir para ela gerar o teu informe de rendimento. Aqui a gente tem mais de quase 28 milhões de interações via mobile, já tivemos mais de quase 1 milhão de Pix sendo feitos através da BIA, tanto por voz quanto por texto. E um ponto importante aqui, que hoje ela tem uma resolutividade da ordem de 90%. Então, aqui ela representa hoje o cliente que usa a BIA, ele é um cliente recorrente no geral. 40% dos clientes que utilizam a BIA são clientes que usam de forma frequente, e a nossa frequência ela é medida mais de uma vez por semana. Bom, falando aqui sobre a evolução, né, foi no início de 2015,
onde tudo era mato e ninguém ainda estava usando inteligência artificial aqui nos canais de atendimento. A gente levou aproximadamente 18 meses só em parceria com a IBM para ensinar o Watson a falar português, coisa que hoje a gente falando de IA generativa nem passa pela cabeça. Mas em 2016 a gente concluiu aqui um piloto, concluiu o piloto e distribuiu em 100% das agências, e naquela época o problema que a gente queria resolver, como uma instituição regulada, a gente tem aí uma infinidade de normativos de atendimento. E é muito comum um funcionário não saber exatamente o detalhe de um determinado produto ou um procedimento. E ela resolvia um grande problema, que o gerente lá ele precisava atender o cliente, estava na ponta, e ele não sabia nem que normativo ele precisava consultar para determinado tipo de problema ou situação que ele estava vivendo. Naquele momento, a Bia veio como uma grande ajuda e trazia para o nosso gerente qual era o normativo que ele deveria consultar. Isso foi muito legal, sobreviveu algum tempo, mas hoje em dia isso aí estava caindo em desuso. E caindo em desuso porque ele trazia o normativo e apresentava um normativo que normalmente tinha 20 páginas e o cara tinha que ler as 20 páginas ali, ou parte delas, para conseguir descobrir o que ele precisava responder ao cliente ou tirar a dúvida dele. Né? Em 2017, foi o primeiro ano que a gente colocou clientes finais utilizando a Bia, então a gente passou um ano aí pilotando isso com os nossos gerentes, antes de colocar na mão dos clientes. 2019, a Bia ela começou a ser transacional, então, até 2019, você entrava na Bia e perguntava para ela, Bia, eu quero saber o meu saldo, e ela te dizia que pelo aplicativo, na funcionalidade tal, você tem acesso ao seu saldo. A partir de 2019, tanto via WhatsApp, né, ou outros canais de chat, ela passou a trazer o saldo do cliente. Então, foi o primeiro salto aqui da gente conseguir, de uma maneira transacional, interagir com os clientes. Coisa que hoje até poucos dos concorrentes ainda têm um tipo de funcionalidade transacional. Isso veio migrando, então hoje ela é utilizada para fraude, ela também, para prevenção à fraude, também é utilizada pelos bandidos para simular a Bia, para fingir que estão ligando para o cliente, se passando pela Bia para tentar fazer engenharia social e retirar dados de clientes. Em 2021, a gente alcançou aí 1,3 bilhão de interações, e de lá para cá ela vem evoluindo. Então, 2024, esse ano agora, foi o primeiro ano que nós colocamos IA generativa na Bia, e eu vou contar mais um pouco sobre isso, como é que isso está acontecendo daqui a pouco. Bom, IA generativa, quando nós começamos a discussão no banco, no início do ano passado, início de 23, a gente fez aqui um tour pelo Vale do Silício, a gente visitou OpenAI, a gente visitou Microsoft na ocasião, Google, para chegar à conclusão de que cases a gente deveria implementar. Então, a gente tem aqui 30 cases complexos implementados hoje em produção no banco, tem mais 50 que estão em desenvolvimento, e a gente passou aqui, hoje a gente já tem a Bia para clientes pessoa física, como um piloto, em 320 mil clientes. Isso é um piloto para a gente, porque hoje o mobile é utilizado diariamente em torno de 20 milhões de clientes e a gente tem 25 milhões de clientes frequentes utilizando o mobile do Bradesco. Então é uma pequena porção, esses 320 mil clientes, mas é um número considerável. Essa aqui, na época que essa apresentação foi feita, a gente tinha 15 mil gerentes usando o Copilot, usando a Bia como um Copilot, e 95% dos nossos desenvolvedores usando o GitHub Copilot para desenvolvimento. E aí a gente resolveu plataformar IA generativa dentro do banco. A gente entendeu que ela ia muito além da Bia e a gente precisava construir algo que a gente conseguisse distribuir em diversas funcionalidades. Então, aqui a gente criou um modelo para conseguir ganhar flexibilidade e agilidade na implementação de novos cases. A gente ganhou aqui 10 vezes de velocidade
na entrega dos casos de uso, e eu vou falar de alguns deles aqui. Aqui eu só listei, a gente está fazendo o QA, né, de desenvolvimento, tem a BIA Clientes, a gente faz sumarização, extração de texto, e eu vou passar daqui a pouco alguns cases. O primeiro deles, que rendeu para a gente um prêmio da Global Finance, foi a análise das atas do Copom. O Copom é a reunião do Banco Central, que decide pela taxa de juros, né? Então, ele solta uma ata, o Copom, e essa ata, ela dá alguns indicadores do que vem pela frente, por que aquela taxa de juros foi selecionada, e ela traça aqui um comportamento previsto para os próximos meses. Essas atas, normalmente, elas retratam um comportamento que a gente diz se ela vai ser dovish, né, se ela é uma pomba, ou se ela hawk, né, se ela é um falcão. Então, assim, se ali a tendência do mercado assim, é que ela foi suave ou se ela foi mais agressiva, e isso gera inputs para várias ações de trading no mercado financeiro. Então, aqui a ideia é, com essa análise da ata, mais informações de mercado que estavam acontecendo naquele momento, como a gente conseguia dar velocidade para os traders, para eles operarem. Aqui é uma estimativa de bem conservadora, da ordem de 4 milhões de reais por ano, que a gente vem estimando aqui em ganho de produtividade e eficiência, quando a gente consegue analisar essa ata do Copom de forma mais rápida, né? Então, o funcionamento, ela faz um crawling lá da ata, da internet em relação ao tema, e dali ela sai a indicação se aquela ata ela foi dovish ou se ela foi hawk. O segundo grande caso que nós implementamos foi no Open Finance. O Open Finance é um mecanismo criado pelo Banco Central, onde os clientes podem dar consentimento, obviamente com a autorização do cliente, para acesso a seus dados em outras instituições. E isso é usado para oferecer benefícios, a gente comparar taxas, comparar financiamentos e investimentos. Então, até então, a gente tinha um dashboard onde a gente conseguia consultar esses consentimentos, e a gente passou a usar a IA generativa para a extração da base de dados. Inicialmente, a gente usou Azure OpenAI e depois a gente migrou para os assistentes do Databricks. Aqui a gente teve uma redução de 40% no tempo de análise dessas informações, principalmente porque era muito comum a cada semana uma pergunta diferente e tinha que ter uma manutenção nesse dashboard. Aqui falar um pouco sobre a BIA Agência, que é aquela que eu comentei para vocês. Isso aqui já está em uso em cerca de 30 mil gerentes do Bradesco. Hoje, além dela informar agora qual é o documento que embasa determinada situação, ela já traz aqui, ele não tem mais a necessidade da leitura do documento e traz os detalhes daquela pergunta. Então, a interação aqui ela ficou bem mais fluida com os gerentes e a utilização. Aqui é só um exemplo de como essa interação se dá, pelo gerente, ele utilizando ou o celular dele ou a plataforma interna do banco para interagir com a BIA. E esse daqui era um exemplo dele fazendo uma consulta de que tipos de investimento eram aplicáveis a uma pessoa com determinado perfil de investidor. E é claro que isso aqui também ele pode ser consultado pelo próprio cliente, faz parte daqueles 320 mil clientes que eu comentei com vocês, que já têm acesso a essa ferramenta. Então, aqui ainda está no modelo onde ele está interativo e ele pode, na sequência, fazer uma transação, que foi esse caso aqui, dela ter consultado um saldo, e dali ela poderia ter emendado no transacional. Um dos pontos aqui muito relevantes que a gente viu com o uso de IA generativa na BIA foi conseguir guardar o contexto. Então, a BIA ela acabava sendo uma comunicação muito ponto a ponto, antes da gente usar IA generativa. E isso aqui causava uma irritação, porque não era uma comunicação fluida com os clientes. Então, agora, essa questão do contexto ela ficou bem mais aplicável e amigável em relação aos clientes. Uma derivação da BIA foi o que a gente chamou de BIA Tech, que ela está aqui sendo usada pelos times de tecnologia, está sendo usada na construção de cenários de teste, na construção de histórias. A gente já percebeu aqui um ganho de 25% na qualidade das histórias. Então, assim, a primeira versão gerada pela BIA Tech de uma história,
ela já representa 25%, ela é 25% melhor do que a primeira versão que era gerada pelos humanos. E 36% aqui no tempo de produtividade, da percepção do dev em relação à codificação. Ela tem uma integração com o GitHub Copilot, então parte a gente resolve pela própria BIA, e aquilo que o Copilot hoje faz bem na parte de sugestão de código, a gente está usando o GitHub. Bom, a evolução da BIA no banco, a gente aqui é um ciclo de ideação, testes e piloto. A gente fez aqui um engajamento, um ideathon, que a gente chamou no meio do ano passado, com 200 pessoas, foi um treinamento aqui, desse treinamento a gente saiu com 63 ideias para implementação de 37 áreas do banco. Então, assim, depois disso, a gente fez aqui um masterclass com 2.000 funcionários, a gente fez treinamento técnico com 50 pessoas, 50 técnicos aqui em relação ao desenvolvimento, e um roadshow aqui em conjunto com a GitHub para a implementação do GitHub Copilot para o time de desenvolvimento. Bom, como habilidades que a gente vê aqui para não só futuro, mas a parte delas a gente está usando, é a produtividade, a gente conseguir fazer uma busca inteligente, desambiguação de questões, que esse ainda é um problema, a gente entende que isso não está totalmente solucionado. Existe uma preocupação muito grande sobre segurança e ética aplicada. Então, a gente tem aqui uma pesquisa agora, em conjunto com a USP, aqui em São Paulo, para usar Adversarial Machine Learning para testar os outputs da BIA e evitar alucinações. Bom, e aqui a gente entende que isso não para, né? Então, aqui a gente hoje já tem usado IA generativa aqui como assistente virtual para operadores e também para o diagnóstico de operações de crédito atacado, onde a gente tem que fazer análise de balanços de empresas, e são créditos normalmente muito mais complexos que aqueles créditos de pessoa física. Bom, nesse momento o Bradesco está passando por uma transformação intensa, uma evolução da sua cultura, uma alteração no modelo de trabalho. A gente vem chamando esse aqui de um movimento change, e com isso a gente vem aqui atualizando a nossa cultura. A gente já teve aqui alguns prêmios, eu listei aqui alguns prêmios que a gente ganhou ligados a pessoas e o trabalho em equipe, e fica aqui um convite aberto. A gente tem 3.000 vagas para devs abertas. Fica aqui um convite, o QR Code, para se candidatar a essas vagas. Pessoal, essa aqui foi uma narrativa aqui de jockey, né, em 10, 15 minutos aqui para apresentar o que a gente vem fazendo ao longo de muitos anos. Muito legal, parabéns, salva de palmas. Muito obrigado. Nós temos aqui uma pergunta online, né? O Antônio quer saber se o Bradesco usa alguma plataforma de IA como assistente de desenvolvimento de código, por exemplo, como o GitHub Copilot. Sim, a gente usa o GitHub Copilot e usa a BIATech também para complementar aquilo que o GitHub Copilot não faz ainda. Legal, tá aí a resposta então. Muito obrigado por compartilhar essa jornada aqui conosco. Parabéns, obrigado. Salva de palmas.